Olá, você que me assiste para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. É uma honra, é um prazer muito grande poder ter essa oportunidade de novamente gravar esta aula, para uma aula complementar aqui, uma aula concluindo, na verdade, o livro de Jó. Eu quero dizer que é uma alegria para mim poder ter mais essa oportunidade de compartilhar com você, mesmo que à distância, né? Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estamos aí nesse período de confinamento, um confinamento longo já, mas que, enfim, nós não podemos jamais deixar de abrir a nossa Bíblia e estudá-la, ok? Então, nesse sentido, a gente vai, então, concluir, né, o estudo do livro de Jó, o estudo que a gente iniciou na aula anterior. Eu espero que esteja sendo de grande proveito a leitura que você já tem feito da Bíblia, aquele programa, né, da Bíblia em um ano. A gente já está bem no meio aí do ano e, enfim, já avançamos bastante na leitura. A gente já está terminando, na verdade, o livro de Jó. O próximo livro que a gente vai estudar é o livro de Salmos. E, enfim, a leitura está sendo muito boa, eu espero. Está sendo muito boa para mim, espero que esteja sendo muito boa para você também. Se você ainda não fez uma oração, eu convido você para dar uma pausa nesse vídeo, para retornar assim que você fizer a sua oração, ok? Dê uma pausa então e ore se você ainda não fez isso, e aí a gente inicia aí a nossa aula, indo direto ao ponto, indo direto aí para o conteúdo do livro de Jó, ok? Muito bem. Vamos lá então falando um pouquinho mais aí a respeito, basicamente, do conteúdo, né? Na semana passada, desculpem, na aula anterior, né? Eu não gosto de falar de período de tempo, né? Mas sim em aula anterior, aula atual e assim por diante, né? Na aula anterior, a gente fez uma introdução geral a respeito do livro, né? E até teceu alguns comentários a respeito do conteúdo, né? Passando rapidamente aqui, né? Todas aquelas ideias ali que a gente tinha falado na aula anterior, né? A introdução dos livros poéticos, né? Aquela questão dos paralelismos, né? Paralelismo sinonímico, antitético e sintético, né? Aquele paralelismo que, inclusive, a Letícia chamou a atenção, que eu achei muito interessante, né, Letícia? Foi muito sagaz aí, muito boa, muito inteligente aí o seu comentário a respeito desses paralelismos aí. Depois a gente falou sobre a autoria, uma data de composição também que são desconhecidos, autoria e data desconhecidos aí, com relação ao livro de Jó, desconhecidas, né, do livro de Jó, e também falando que o livro de Jó é considerado um dos mais antigos, se não o mais antigo livro da Bíblia, ok? Falando do conteúdo, né, capítulos 1 e 2, quando uma parte narrativa, inclusive em prosa, né, não é em poesia, quando Jó é colocado à prova. Depois, dos capítulos 3 a 37, a gente tem um trecho muito longo aí de debates, né, debates de Jó com os seus muito amigos, né, e aí depois também, no capítulo 38 até praticamente o final do livro, aí a gente tem a intervenção do Senhor, quando ele dá respostas àquilo que Jó colocou, alguns questionamentos, né, que Jó colocou, como seria normal para qualquer ser humano colocar. Afinal de contas, o sofrimento que Jó ficou submetido foi enorme, a gente vai falar um pouquinho mais a esse respeito, e apesar de todo o sofrimento que ele teve, apesar de ter feito alguns questionamentos até filosóficos, né, não somente no sentido assim de questionar eventualmente a condição de vida dele, a condição em que ele estava, mas também um questionamento a respeito
do sofrimento, né? Enfim, questões realmente não no sentido de questionar a Deus e nem muito menos de blasfemar, né? Mas no sentido de realmente buscar respostas a coisas que causaram tanta perplexidade que causariam para qualquer um de nós, que causaria a qualquer ser humano, né? E aí a cena final, quando a Letícia, inclusive, também apontou, né? Quando na cena final Jó é devolvido, então, na sua condição muito melhor até, né? Muito melhor do que a condição inicial, ele é devolvido, então, nessa cena final, ok? No capítulo 42. Bem, a gente falou um pouquinho a respeito de alguns aspectos relevantes, né, do livro de Jó, e a gente vai falar mais desses aspectos relevantes aí daqui a pouquinho, ok? Então, no item 1, aí, a conversa entre Deus e o diabo, né, e Satanás, quando a gente comentou um pouquinho a respeito dessa conversa em si, onde ela poderia ter acontecido, né? Se foi realmente Satanás quem desafiou o Senhor ou se foi o contrário, né? Quando viveu Jó viveu num período realmente bastante antigo, né? Muito longínquo aí, e a gente até levantou essa questão aí de que provavelmente Jó viveu até mesmo antes do dilúvio, ok? Muito bem. Antes de a gente passar para o conteúdo, então, eu quero realmente fazer esse comentário com vocês, né? O livro de Jó é tão rico, né? E a gente tem tantas coisas aí para extrair dele, ok? E eu vou procurar fazer assim um panorama geral, tentando tirar. Não sei se a gente consegue definir o que seria mais importante ou o que seria um pouco menos importante. Na verdade, tudo na Bíblia é importante, mas assim, para que a gente fique com os temas e as ideias principais aí de que tratam esse livro tão bonito, né? Tão bonito no sentido assim de mostrar assim como um homem conseguiu passar por uma prova tão assim, terrível quanto essa, como Jó passou e foi aprovado, né? Querendo dizer o seguinte, né? Nós podemos também, né? Nós temos também condições desde que busquemos em Deus a fé para isso, ok? Vamos lá para o capítulo 3, então, de Jó. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3. A gente vai ler dos versículos 1 a 10. Eu vou tentar ser bastante rápido aí, ok? Para a gente não se estender muito na nossa aula, ok? Bem, diz assim o capítulo 3, versículos 1 a 10. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Desculpem, esqueci de falar uma coisa antes. Eu vou passar pelo capítulo 1 e 2, que é o capítulo 1 e 2 em prosa, que, enfim, basicamente relata o que aconteceu com Jó, né? Jó primeiro perdeu seus bens, perdeu seus filhos, ok? Num primeiro momento. Ele ficou, assim, a sua família foi ceifada, né? As vidas, né, de seus familiares foram ceifadas e ele teve aí uma perda patrimonial imensa, ele praticamente perdeu tudo, né? Isso numa primeira prova. Passou por essa primeira prova e não amaldiçoou a Deus, não blasfemou, e aí Satanás, e isso por conta aí daquela questão de Satanás ter questionado, né, questionado a fidelidade dele. Passando por essa prova, Satanás não satisfeito, desafiou então, propôs um novo desafio a Deus e disse assim, olha, então vamos ver se ele vai permanecer firme, né, se ele for tocado na sua saúde. E aí ele foi então submetido a uma doença, uma enfermidade extremamente grave, né? E é por isso que a gente até falou na aula anterior, né, sobre essa questão aí correspondência com o Covid-19, pelo contexto que nós vivemos hoje, ok?
Vamos lá para o capítulo 3, voltando então para o capítulo 3. Depois disso, então, vou retornar ao versículo 1, ok? Depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Veja, ele não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou o seu dia natalício, ou seja, ele lamentou pelo dia, ele lamentou por ter nascido, né? É isso aí. Disse Jó, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, dela sejam banidos os sons de júbilo. Olha que coisa, que lamentação, né? Realmente Jó colocando para fora e externando toda a sua angústia, né? Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Vejam, é realmente uma lamentação, um externar, né, dramático de sofrimento por parte de Jó. Nada mais, nenhuma surpresa nisso, né? Não existe nenhum tipo de anormalidade nessa expressão de lamentação de Jó. Afinal de contas, ele havia perdido tudo, como a gente falou, e ele havia perdido inclusive a sua saúde. E não era qualquer enfermidade. Okay? A enfermidade a que ele foi submetido, a que ele sofreu, foi uma enfermidade terrível. Ok? Diz aí, como diz aí, vou voltar um pouquinho aqui no capítulo 2, né, no finalzinho aqui, o capítulo 2, no versículo 7. Ok? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Tumores, feridas, da planta do pé até a cabeça. Ou seja, eu não saberia dizer qual foi a enfermidade, mas enfim, foi isso que atacou Jó, né? A que Jó ficou submetido. Uma doença terrível em que ele ficou cheio de tumores. A gente, eu acho que você já teve a oportunidade de fazer visitas, né, a enfermos, a pessoas eventualmente aí no hospital, internadas, e você sabe muito bem o que é isso. Eu acho que se você não sabe, você um dia pode ter oportunidade, né, eventualmente pode ter oportunidade de visitar alguém enfermo numa cama de um leito de hospital, e você vai ver o que é ficar enfermo, né? O que é ser submetido, ou ficar assim, ficar doente, né? Ficar enfermo de uma enfermidade, de uma doença assim tão grave quanto essa, nem que não seja como essa aqui, mas o fato de você ficar enfermo é muito complicado, né? Quantas vezes você fica doente, resfriado, e aí você, poxa, fica aí 3, 4 dias aí de molho em casa e você já começa até a lamentar. Poxa vida, essa gripe não passa, né? Poxa, essa dor no corpo, já estou há tanto tempo com dor de cabeça, com essa tosse, enfim, etc, etc. Jó, ele teve uma doença que não era uma gripe, né? Não era, muito menos não era um corona, né? O corona, não estou dizendo que o corona não seja grave, é gravíssimo, pode levar a quadros gravíssimos, né? Um problema respiratório muito grave. Mas o corpo dele foi assim tomado de tumores, né? Enfim.
Mais uma vez, a Covid-19, o coronavírus, ele pode causar realmente graves consequências, assim como a gripe H1N1, mas eu não estou comparando doenças não, ok? Mas a doença que Jó teve, a gente pode imaginar que era uma doença extremamente, muito grave, né? Especialmente porque a gente vê a reação daqueles 3 amigos quando chegaram para falar com ele. Eles ficaram 7 dias ali chorando ao lado de Jó pela condição em que ele estava. Então imaginem a condição de saúde em que estava esse homem, Jó. Nada não surpreende a gente, então, nesse caso, que ele tenha externado, né, dessa forma, assim, colocado para fora, né, essa sua angústia da maneira que ele colocou. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, ou seja, ele estava dizendo que ele preferia não ter nascido, né? Enfim, esse é o panorama aí do que aconteceu com esse homem. E agora vamos para o capítulo 5. Okay? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns discursos aí dos amigos de Jó. Capítulo 5, a gente vai ler versículos 17 a 19. Diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Muito bem. Esse aqui quem falou, esse aqui é o discurso de um dos amigos dele, os amigos de Jó, chamado Elifaz. Pergunto para você refletir. Ele falou alguma mentira aqui, Elifaz? Será que ele falou algo que não seja verdadeiro? Vamos ler de novo? Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Isso é mentira? Isso é verdade. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. É verdade? Devemos desprezar a disciplina do Todo-Poderoso? Não. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Isso é mais do que verdadeiro. Isso é verdadeiro e, inclusive, a gente viu, no final, a gente acaba vendo, né, no livro de Jó, que Deus realmente é quem restaurou a saúde de Jó, né? E ele fere e as suas mãos curam. Muito bem. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Ou seja, de uma maneira ampla, o que a gente pode dizer é que o Senhor, ele nos livra sempre do mal. Ou seja, aqui nesses versículos a gente tem o quê? A gente tem verdades aqui ditas por esse amigo de Jó, de Elifaz, chamado Elifaz. Ou seja, é aquilo que a gente até falou na aula anterior. Os amigos de Jó, eles falaram algo que não seja verdadeiro, ou seja, eles falaram muitas coisas não verdadeiras a respeito da vida de Jó, mas quando eles se referiram ao Senhor, eles disseram grandes verdades. E são verdadeiras essas palavras aqui de Elifaz. Isso quando a gente vê no sentido amplo, né? No sentido amplo realmente é tudo verdade. Mas será que se aplica a Jó? É aí que está o problema. Os amigos de Jó, eles não tiveram compaixão dele porque exatamente estavam atribuindo a Jó algum pecado. Primeiro começaram exatamente com essas questões aqui. Olha, e está bem escrito aqui no versículo 17 desse capítulo 5 que a gente acabou de ler. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina.
Quando ele disse disciplina, ele quis dizer o quê? Olha, você está tomando uma disciplina do Senhor porque você fez alguma coisa errada, né? É como um filho que toma uma bronca do pai ou da mãe. Você fez alguma coisa errada e Deus está te disciplinando, ok? Embora isso que ele esteja dizendo, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, e isso é verdade, né? Isso não se aplicava no contexto à vida de Jó, porque Jó não havia feito nada de errado para ter aquilo, para ganhar toda aquela situação, né? Como recompensa, digamos assim, né? Não que isso aconteça, que o mal sobrevenha somente se você ou eu pecarmos. O mal, nós estamos submetidos, né, sempre a qualquer coisa. Mas lembrem-se que isso era exatamente aquela questão da doutrina da retribuição. Se você está sofrendo é porque você pecou. Essa era a lógica da doutrina da retribuição que esses amigos de Jó estavam aí sustentando. Muito bem. Então é isso que eu queria, que eu quero, nesse momento que eu quero chamar a atenção de você, né? Os amigos de Jó falaram verdades, falaram grandes verdades até, mas muitas delas, mas não no sentido de que se aplicavam, né? Em muitos casos, em muita medida, né? Não se aplicavam então à vida de Jó, ok? Capítulo 7 agora. Capítulo 7. A gente vai ver um discurso de Jó. E Jó vai conversar com Deus aí. Certo? Vamos lá. Capítulo 7, versículos 20 e 21. Vamos lá. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Jó está questionando Deus, sim. Jó está claramente, né? É questionamento. Questionamento de alguém que está perplexo, que não entende o que está acontecendo, e realmente seria impossível para Jó entender aquilo, né? Veja, Senhor, se eu pequei, poxa, me perdoa, né? Não precisa fazer isso comigo. Na verdade, Jó estava dizendo isso, né? Olha, pai, se eu fiz alguma coisa de errado, poxa, por favor, né? Me perdoa, não faz isso comigo, ok? Não me deixa desse jeito, porque eu estou sofrendo demais. Duas coisas que eu quero chamar muita atenção aqui nessa fala de Jó. Primeiro, a sinceridade dele. Deus, ele gosta que sejamos sinceros e nós temos que ser sinceros. Se tem algo doendo, você tem que falar para Deus que está doendo. Ok? Eu não vou dizer que você deve questionar Deus, mas você deve ser, e eu devo ser, muito sincero a Deus. Não adianta eu ficar querendo esconder alguma coisa, mesmo porque de Deus eu não escondo absolutamente nada, né? Não existe oração mais sincera como essa de Jó. Senhor, se eu pequei, poxa, me perdoa, mas não faz isso comigo, né? Essa é a primeira grande lição que eu tiro desse pequeno discurso, né? Quer dizer, pequeno não, desse pequeno trecho do discurso de Jó. A sinceridade de Jó é o derramar o coração a Deus, é realmente não esconder de Deus e assim ter até a ousadia no sentido assim de realmente, olha, Senhor, estou colocando aqui todas as cartas na mesa. Eu não estou escondendo absolutamente nada. E só quem pode ter essa ousadia, hoje, quem pode ter essa ousadia é quem tem o Senhor Jesus. É quem tem comunhão com Deus, é quem tem uma amizade estabelecida com Deus por meio do Senhor Jesus. E mais ainda, só pode ter essa ousadia, entre aspas, que eu coloco entre aspas, quem efetivamente tem uma comunhão sincera com Deus, uma amizade, mais uma vez dizendo,
uma comunhão estabelecida, uma comunhão que realmente seja sincera e piedosa com o Senhor, né? Para ter um derramar assim de coração como esse de Jó. Interessantíssima essa sinceridade com que Jó se chega a Deus, ok? E mais uma questão aqui que a gente pode tirar, não apenas desse trecho da oração de Jó, mas também da história de Jó como um todo. Por que o mal acontece conosco? O mal acontece só com quem é ímpio? Não. Ele acontece com quem é temente a Deus. Acontece com quem é de Jesus também. Com quem não é de Jesus e com quem é de Jesus. Assim como o bem acontece com quem é do Senhor e com quem não é do Senhor. Mas o mal, ele pode bater a nossa porta. O mal, o sofrimento, enfim, as angústias dessa vida, elas podem chegar na nossa porta, né? Como a gente disse na aula anterior, Jó morreu sem saber o que aconteceu. Ele não tinha a mínima ideia, ele morreu sem saber, sem ter a mínima ideia de que isso tudo aconteceu porque, como a gente disse na aula anterior, Deus ele deu uma provocada em Satanás, né? E Satanás chegou e apresentou um desafio, né? 2 desafios, aliás. E Jó acabou morrendo sem saber por que isso aconteceu, porque tanto sofrimento na vida dele. E nós, muitas vezes, nós vamos ter sofrimentos, ter desafios na nossa vida, ter coisas inexplicáveis que nós vamos ter que enfrentar, ou se já não enfrentamos, né? Que vão ficar, a gente não vai saber por quê e nem para quê. Mas uma coisa a gente pode ter certeza. No caso de Jó, ele teve toda a sua condição, ela voltou àquilo que era, mas mesmo que não tivesse sido, imagina que para você e para mim isso não aconteça, que morramos e não vejamos nenhum tipo de livramento, nenhum tipo de restituição de absolutamente nada. Tenhamos sempre a certeza de que o Senhor ele cura as nossas feridas. Estava ali naquele trecho que a gente viu anteriormente. O Senhor vai curar a sua ferida e a minha ferida. O Senhor vai enxugar a sua lágrima e a minha lágrima. Ok? Isso não pode ter, a gente não pode ter absolutamente dúvida a respeito disso. O Senhor vai curar a sua ferida e a minha ferida. Quaisquer que sejam elas, as feridas que você tem na sua vida, as experiências que você teve, que muitas vezes as feridas elas não fecham, né? A gente não consegue, são coisas que ficam na nossa alma, ficam no nosso coração e doem no nosso coração sempre que lembramos delas enfim, tantas são as coisas que acontecem conosco, né? Mas Deus ele vai curar essa ferida de você e de mim. E Deus ele vai enxugar essa lágrima que escorre pelo teu olho e pelo meu olho. Disso a gente não pode ter absolutamente dúvida, ok? É precioso isso demais. É por isso que não faz sentido você ser ateu. Não faz sentido ser ateu porque essa vida, se você for pensar nessa vida, a conta realmente ela não fecha, né? Você não consegue ver justiça sendo feita nesse mundo aqui, né? E é disso que eu estou falando de feridas abertas, né? A gente vê tanta coisa acontecendo nesse mundo, porque isso não vai acontecer mesmo, né? A injustiça ela sempre vai fazer parte da nossa vida, mas Deus ele está aí para nos garantir que Ele vai sim fechar a nossa ferida, que Ele vai curar a nossa ferida, vai curar a nossa doença e vai limpar a nossa lágrima. Certo? Vamos lá para frente. Capítulo 8 agora. Capítulo 8, versículos 1 a 7.
Agora a gente vai ver discurso de Bildade, um outro amigo de Jó. Então respondeu Bildade o suíta: até quando falarás tais coisas? E isso está logo em seguida daquele trecho que a gente falou agora, né, do capítulo 7, versículos 20 a 21, quando Jó, então, lamenta-se, né, sobre a sua condição. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Olha aqui de novo, né? Olha aqui de novo Bildade falando, querendo dizer que ele tinha pecado, né? Olha, Deus está sendo justo com você, ele não pode perverter a justiça. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Na verdade, até o versículo 7, ok? O versículo 8, você pode continuar lendo sem problema, né? Mas eu quero ler até o versículo 7. Olha que interessante como Bildade fala coisas verdadeiras. E eu quero chamar a atenção de uma coisa que, olha só que, como Bildade, né, querendo acusar Jó, ele acabou falando algo, ele acabou antevendo realmente aquilo que aconteceria com Jó no final, né? Bildade, sem querer, ele acabou sendo realmente o profeta do Senhor, mas não no sentido de prever o futuro, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas ele acabou realmente dizendo para Jó, antevendo aquilo que aconteceria. Olha só que interessante, né? Se fores puro e reto, versículo 6, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. E foi isso mesmo que aconteceu, né? No final das contas. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. A gente não viu? A gente, inclusive, já concluiu a leitura, né? Eu estou falando da leitura semanal, que é das leituras que a gente tem feito dentro do programa. A gente viu realmente o quê? Que o último estado de Jó foi muito melhor do que o primeiro. Ou seja, a Bildade falou grandes verdades aqui, muito embora ele não quisesse falar exatamente isso, mas ele queria realmente dizer, né, jogar na cara de Jó que, olha, Jó, você fez alguma coisa muito grave, e por isso que está acontecendo isso com você. Certo? É interessante essa passagem, muito interessante por conta disso. Ok, Bildade ele acabou antevendo aí, sem querer, porque ele queria na verdade fazer acusações a Jó, mas ele sem querer acabou aí antevendo aquilo que aconteceria no final das contas com Jó. Certo? Capítulo 22, eu vou um pouquinho mais à frente agora, para a gente não se estender muito no tempo. Capítulo 22, versículos 1 a 11. E aqui uma fala de Elifaz, um outro amigo de Jó. Ele foi muito mais longe agora, que a gente vai ver, tá? Ele não apenas vai ficar no terreno do provavelmente você fez. Na verdade, ele vai acusar. Ele vai fazer acusações diretas. Vamos lá para o capítulo 22, versículo 1, versículos 1 a 11. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Olha como ele é duro, hein? Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, olha só,
E aos seminus despojaste das suas roupas. Ele está falando assim, Jó, você, você foi um agiota, né? Você tomou tudo, você emprestou para alguém aí e deixou o cara sem nada, né? É isso que ele está falando. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Ou trevas em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Então a gente está vendo aqui o seguinte, ele deixa o terreno do provavelmente para acusar mesmo, né? Para dizer o seguinte, olha, já você fez tanta coisa ruim aí, você tirou dinheiro do pobre, você despediu as viúvas, tirou dinheiro das viúvas também, do órfão, né? Enfim, você fez coisas terríveis. Não é à toa que está acontecendo isso com você. E aqui realmente ele faz pecou e pecou feio. Aqui ele não está falando realmente absolutamente verdade nenhuma, tá? Aliás, ele falou algumas coisas aqui sobre o Senhor, né, que são verdadeiros aqui no início desse capítulo, mas depois ele começa a descer a lenha, literalmente em Jó, e aí ele pecou e pecou muito feio. Pecou muito feio, como a gente vê expressamente ali no Novo Testamento, né, quando Jesus ele fala a respeito do julgamento, do julgar o nosso irmão, que isso, não apenas o nosso irmão, julgar as outras pessoas, que isso é um pecado que realmente o Senhor desaprova esse tipo de comportamento, e ele faz isso. Ele pega, ele deixa então o terreno da suposição para realmente ir para o terreno da acusação direta, né? Vejam que falta de compaixão dele. Alguém que esteja numa condição como a de Jó, e a gente falou isso, né, na aula anterior, ainda que ele tivesse pecados, cometido pecado, né, não é essa forma com que o Senhor nos ensina a abordar uma pessoa. Jesus ele jamais abordou um pecador dessa forma, a não ser que o pecador ele tenha realmente desafiado, né, tenha feito tenha vindo ou tenha retornado com algum comportamento arrogante, alguma coisa assim. Mas que a gente fique muito com essa lição, né? De que se um dia você e eu formos prestar algum tipo de auxílio a alguém que esteja em muito sofrimento, e ainda que esse sofrimento seja advindo de algum erro, que nós não nos comportemos dessa forma, né? Dessa forma inicial, direta, né? Totalmente desprovida de compaixão, né? Em que agora ele pega e ele atribui realmente, faz ataques diretos aí à pessoa de Jó, dizendo que Jó é um grande de um pecador, um cara realmente que merecia estar lá daquele jeito mesmo. Olha, Jó, você realmente merece tudo isso aí que está acontecendo com você, porque você realmente quase que um demônio, né? Você tirou tudo aí dos pobres e das viúvas e dos órfãos. Enfim, terrível, né? Terrível. Quero ir um pouco mais para frente aqui. Desculpem a gente não ter tempo para falar muito. Quiséramos, né? A gente ter muito tempo para falar de tantas outras coisas, mas eu quero agora falar a respeito de como o Senhor, então, respondeu a Jó. Capítulo 38, versículos 1 a 11. Uma coisa que eu quero dizer antes da gente falar sobre aquilo que o Senhor fala para Jó, né? Vejam,
Jó questionou a Deus, ele fez questionamentos a Deus, sim, mas quando Jó questiona a Deus, ele não questiona no sentido assim, olha, mas o Senhor realmente, sabe, olha, não vale a pena te servir, né? O Senhor foi muito, o Senhor está sendo, o Senhor é mau, né? Nada disso, né? Ele não blasfemou, ele, enfim, né? Para sintetizar, Deus, Jó não jamais blasfemou, mas Jó fez questionamentos a Deus, sim. Afinal de contas, quem em um momento de perplexidade não faria o mesmo, né? De perguntar coisas para Deus, coisas que realmente ficavam difíceis de entender. E o Senhor agora vai responder a Jó, né, esses questionamentos assim, não que esses questionamentos eles sejam aceitos por Deus e realmente não são aceitos por Deus, porque ele vai falar exatamente, olha, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas, né? Coisas assim, por exemplo, nesse sentido, que como o Senhor vai responder para Jó, mas o Senhor ele respondeu para Jó por quê? Porque Jó, ele tinha Jó em muita alta estima, né? O Senhor amava Jó porque Jó era um homem tão fiel, né? E ele até mereceu uma resposta de Jó, do Senhor, né? O Senhor chegou e fez questão de falar com ele. Fez algumas repreensões, obviamente, né? Mas não repreensões no sentido assim, olha, você pecou, né? Não nesse sentido, mas alguns questionamentos assim, respondendo alguns questionamentos de Jó. Ao contrário dos amigos dele. Como a Letícia comentou, né, no grupo, a respeito da primeira aula que a gente teve, né? Os amigos, inclusive, eles tiveram uma repreensão muito forte, né? E disseram assim, olha, vocês vão lá perante Jó, né? E vocês vão apresentar um sacrifício, né? Perante ele, vão apresentar o seu sacrifício para Jó, para que talvez dessa forma eu perdoe o pecado de vocês, né? Ou seja, Jó seria quase que mais ou menos como um sacerdote para eles, né? Porque eles fizeram errado, né? Eles erraram, especialmente aí cometeram um pecado gravíssimo aí, especialmente como a gente viu aí ele faz agora há pouco. Vamos lá para o capítulo 38 então. Depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, desculpe. Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O Senhor então falando para Jó o seguinte, olha, se você não consegue entender tudo isso que eu estou falando para você, como é que você vai conseguir entender aquilo que você me questionou? No final das contas é isso. As pessoas questionam tantas coisas, né? Nós questionamos tantas coisas e assim, questionamos a Deus por tantas coisas que acontecem no nosso microcosmo, né? E a gente não tem a mínima ideia do que é esse macrocosmo, né, digamos assim, né? Como é que a gente consegue entender tudo isso que Deus nos questiona? A gente não consegue entender absolutamente nada, né? O Senhor ele é tão poderoso e ele é tão grandioso que
esse tipo de debate, né? A gente não consegue nem aquela introdução ao debate a gente consegue fazer. E é mais ou menos nesse sentido que o Senhor vai falar com Jó. Ok? Jó, olha, é o seguinte, você me fez vários questionamentos, né? Você fez aí alguns arrazoados aí e tal, né? Talvez até dizendo que você conheceu alguma coisa, mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Onde é que você estava quando eu criei a Terra? Isso é interessante que eu gosto de pensar nisso quando vem alguns céticos aí dizendo sobre algumas teorias aí, né? Teorias diversas, né? Por exemplo, de que o Senhor é morto, né? Charles Dawkins falando sobre essas coisas, né? De que a morte de Deus, né? Ok, você pode. Deus ele nos dá até o livre-arbítrio, né? A gente tem todo o direito, até, né? Isso foi dado por Deus para nós, né? A gente tem o direito de crer nele ou não. Mas é duro quando a pessoa se utiliza desse direito, né, para falar coisas insanas, né? Coisas, como diz aqui, né? O capítulo 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu acho triste que muitos incrédulos, quando chegarem ali perante o Senhor, né, provavelmente, não que Jó fosse incrédulo não, tá? Não é isso que eu estou dizendo, longe disso. Jó é um exemplo de fé, mas muitas vezes, aliás, muitos incrédulos vão receber essa palavra quando chegarem perante Deus, né? E não vão chegar perante Deus e receber essa palavra para depois receber um alento do Senhor como Jó. Eles vão realmente receber uma outra coisa muito pior, né? Que realmente vão escutar, né? Provavelmente vão escutar isso de Deus, do Senhor. Quem é você para escurecer os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Você fala um monte de besteira, né? Enquanto você estava vivo, né? Você falou coisas que agora, infelizmente, olha, eu vou te mostrar a verdade, tá? Que a gente consiga ajudar o Espírito Santo a convencer essas pessoas a saírem do ateísmo, ok? Mas é isso. Esse é o discurso aqui que Deus vai, então, em que Deus vai responder a Jó, ok? Mais uma vez, essa palavra que eu estou dizendo aqui, né? Quem é este que descurece os meus desígnios, né? Usada para Jó, não que Jó não tivesse fé, muito pelo contrário, né? E ele não blasfemou, mas ele fez alguns questionamentos, sim. Tudo bem? Bem, depois da resposta de Jó, da resposta do Senhor, então, Jó ele vai realmente chegar e vai dizer uma das coisas mais lindas aqui da Bíblia, né? Uma das confissões mais lindas que a gente pode extrair da Bíblia aqui é realmente essa, né? No capítulo 42, depois de Deus falar tudo que ele dá todas as respostas a Jó, não todas as respostas, não quero dizer isso, mas depois de Deus falar várias coisas para Jó, Jó vai dizer o seguinte, né? Então respondeu Jó ao Senhor, capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O versículo 5 é o versículo mais bonito de tudo, né? De todo, talvez de todo o livro de Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu posso dizer, não, nada disso.
O que a gente pode extrair disso, né, uma das coisas que a gente pode extrair disso é que para Jó, olha, Senhor, eu alcancei a maior bênção da minha vida agora. O Senhor não precisa fazer mais nada para mim. O Senhor não precisa de me curar, o Senhor não precisa de me dar absolutamente mais nada. Só de eu ter visto, só de os meus olhos terem visto o Senhor, eu já estou feliz e contente e pode acontecer o que for comigo agora, que eu estou satisfeito. Porque antes eu conhecia o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Né? Ou seja, ver o Senhor supera qualquer tipo de sofrimento que eventualmente algum homem pode ter. E foi essa confissão de Jó, né, foi essa palavra de Jó que realmente, assim como ele externou ali no capítulo 3, né, toda a sua angústia, ele derramou toda a angústia que ele estava sentindo, agora ele derrama para Deus e diz assim, Senhor, agora pode acontecer o que for comigo, Senhor, agora eu estou feliz. Aconteceu, assim, os meus olhos te viram, né? Se o Senhor quiser, pode mandar em cima de mim, porque agora os meus olhos te viram. Eu via falar do Senhor, eu só te conhecia de ouvir, mas agora, efetivamente, eu te vi. Né? Te vi no sentido, não naquele sentido direto, ok, mas muito mais no sentido, porque, afinal de contas, ninguém viu a Deus, né? O Deus Pai, nunca ninguém viu. Nós veremos o Senhor, mas veremos o Senhor na pessoa de Jesus, né? Veremos o Senhor Jesus na eternidade e veremos Deus dessa forma, porque é dessa forma que Deus se revelou de forma completa, de forma absolutamente cabal, né? Mas o que eu quero dizer é que Jó, nesse momento, ele se regozija e diz assim, olha, agora pode acontecer qualquer coisa comigo. Né? O que eu queria, aliás, o que poderia de mais maravilhoso acontecer já aconteceu porque eu vi o Senhor. Que bonito isso, né? Como é bonito ver essa confissão de Jó e essa alegria de Jó expressa dessa forma. Que nós consigamos, né, que todos nós teremos essa alegria de ver o Senhor também, né? Isso com certeza nós teremos essa alegria de ver, né? E nós ansiamos então por esse momento em que veremos o Senhor, né? Na pessoa do Senhor Jesus. Bem, eu quero finalizar aqui voltando a alguns aspectos relevantes do livro de Jó. A gente já viu essas duas partes, né? na aula anterior. Espero não me estender muito mais, alguns minutos apenas, mas para chamar a atenção de uma coisa muito interessante no livro de Jó, ok? Um outro aspecto relevante. Eu quero então chamar a sua atenção sobre um outro aspecto muito relevante do livro de Jó. Essa figura que a gente está vendo, essa ilustração, né? Esse desenho que a gente está vendo aqui, é exatamente como os hindus imaginavam a Terra. A Terra como sendo um disco, certo? Um disco, então, uma extensão de terra bem grande, né? Que também tinha o seu pedaço de água também, afinal de contas nós temos o mar, né? Sustentado aí por grandes, enormes elefantes, e esses elefantes, por sua vez, então, sustentados por uma grande tartaruga, viajando, né, num imenso mar. Para dizer o seguinte, o homem sempre teve curiosidade em saber como é que funciona, como é que é esse negócio de terra, né? Como é que é isso, essa extensão de terra, onde que a gente vive, e nesse caso, o que será que está sustentando essa terra? Né? Poxa,
a gente está na Terra, a gente está sustentado na Terra, mas e a Terra está sustentada onde? Né? Então, na mitologia hindu, ela era assim que se modelou essa questão da Terra em cima de elefantes e que, por sua vez, estariam, né, em cima de uma tartaruga e que essa tartaruga perambulava aí no imenso mar. Certo? Vamos lá. Uma outra teoria um pouco mais recente, né, não é uma teoria, mitologia, da mitologia hindu, né, e aquela ideia da mitologia hindu, um pouco mais recente, então, começou a se imaginar que a Terra continuaria sendo um disco, né, mas que ela era sustentada por grandes pilares que, por sua vez, estariam em algum outro ponto que não se sabia direito, mas, enfim, existiam pilares que sustentavam o nosso planeta. Né? E também aqui, eu coloquei uma outra ilustração, que isso aqui é da mitologia grega. Aqui a gente tem o deus Atlas, que então teria sido responsabilizado, né, para segurar a Terra nas suas costas. Então era um deus, um titã muito forte, então que carregaria nas costas o mundo inteiro, certo? Isso tudo para dizer o seguinte: o homem ele sempre teve essa curiosidade, né, da Terra, e principalmente, né, quem é que sustenta tudo, né? Onde é que a Terra está, enfim. E isso lógico, isso tudo foi objeto de estudo, a ciência avançou bastante, hoje a gente sabe muitas outras coisas, né, e como isso funciona realmente, né? E aí, o que eu estava falando aqui no slide anterior, né, nos slides anteriores, né, isso aqui é mais uma parte da mitologia, a mitologia hindu, né, aqui a mitologia grega. Isso aqui, na verdade, eu acabei pegando essa gravura, mas eu não sei exatamente, me desculpem até por isso, mas eu acabei não sabendo exatamente, não descobrindo quem foi o autor dessa teoria, ou desse mito, digamos assim, né? Mas isso realmente também era dentro de alguma mitologia que eu acabei não descobrindo, mas eu trouxe a gravura porque eu achei interessante, né? Por conta desses pilares, certo? Cruzando a fronteira aí da mitologia, a gente vai chegar na ciência, certo? E aqui eu quero falar a respeito de Tales de Mileto. No século VI, o Tales de Mileto disse o seguinte: olha, a Terra é um disco, né? Vou colocar no seria, né? A Terra seria um disco que flutua na água, mais ou menos, até um pouquinho parecido aí com o que os hindus aí criam, né? Só que não tinha os elefantes e a tartaruga, era somente o disco em cima de um mar, uma imensidão de água, né? O que explicaria alguns fenômenos naturais, como por exemplo terremoto, né? Quando, por exemplo, a água balançasse muito, aí a gente teria essa questão aí do terremoto. Né? Isso foi Tales de Mileto dizendo no século VI, ok? Muito bem, século VI. Século VI depois de Cristo, certo? Muito bem, vamos lá para o capítulo 26, versículo 7. O que será que nos diz a Bíblia, hein? Vamos só, antes da gente ler o capítulo 26, versículo 7, vamos lembrar um pouquinho de como que é o livro de Jó mesmo? Vamos pensar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho sobre o que a gente falou. Muitos intérpretes, então, acreditam que Jó tenha sido o livro mais antigo a ser escrito. Muitos até dizem que pode ter sido até Moisés, pode ter sido, antes até de escrever o Pentateuco, escrever o Torá, né? Poderia ter sido Moisés, mas isso são especulações. E também se especula que o livro de Jó poderia até ser mais recente, mas de qualquer forma ele não seria mais recente do que o século VI antes de Cristo. Tudo bem?
Então esse livro, o livro de Jó, ele, de qualquer forma, ele é muito mais antigo que o que a gente vê aqui, século VI depois de Cristo. Afinal de contas, o último livro, né, da Bíblia é um livro que foi escrito aí no primeiro século depois de Cristo, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, né, o livro de Jó é extremamente antigo, muito mais antigo do que escrito muito antes dessa teoria formulada por Tales de Mileto. Tudo bem? Vamos lá para o capítulo 26, versículo 7 de Jó. Eu já escrevi aqui no slide, né? O que diz então esse versículo 7 do capítulo 26? Ele, ou seja, Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Olha que interessante, faz pairar a terra sobre o nada. Essa terra aqui, na verdade, eu tirei aqui da minha versão, ela está realmente com a letra minúscula, né, o T minúsculo, mas ela realmente se refere ao planeta Terra, né, porque se você vê em algumas outras versões, essa palavra Terra, ela realmente se refere ao planeta Terra, obviamente, né, mesmo porque a terra que a gente vê na rua, né, essa terra ela não está sobre o nada, né, isso só para deixar claro que essa palavra terra se refere realmente ao planeta Terra. Mas enfim, Jó 26,7 ele diz exatamente o quê? Que a terra paira sobre o nada, porque quem sustenta, na verdade, é o Senhor, né? O Senhor, a criação, né, a maneira como ele criou todas as coisas, ele faz com que a terra paire sobre o nada. E a gente sabe hoje que realmente a terra paira sobre o nada. Ela está lá no universo, né? Está aqui no universo, desculpe, né? E nós temos as órbitas, né? As órbitas dos planetas, e ela efetivamente não tem um elefante, não tem elefantes, né? Sustentando, né? Não tem uma grande tartaruga enorme, não está sobre o mar, não tem pilastras, né? Enfim, a gente sabe que a Terra efetivamente paira sobre o nada, né? A Terra paira sobre o nada e ele quem sustenta a Terra pairando sobre o nada. Vejam que interessante, né? Alguns caras dizem que a Bíblia é uma série de teorias, né? Uma série de coisas aí que não tem nenhuma base científica e tudo mais, né? Mas vejam que interessante que Jó, versículo 7, capítulo 26, ele já falava muito antes de Tales de Mileto, antes dessa primeira teoria, digamos, não é a primeira teoria, mas essa teoria de Tales, né, antes dele falar isso, a Terra, Jó já falava que a Terra pairava sobre o nada, né? É interessante isso, só para deixar claro, né, que a Bíblia, ela, muito pelo contrário, né, a Bíblia não contradiz a ciência e muito mais do que isso, ela fala verdades científicas, a Bíblia não se preocupa em falar sobre ciência, mas ela não contradiz a ciência e mais do que isso, olha só que interessante, muito tempo antes de Tales, Jó, capítulo 26, versículo 7, já falava que a terra paira sobre o nada. E o Tales estava aí, né, no século VI, achando que a terra flutua na água. Bobinho. Brincadeira. Mas, enfim, é só para dizer o seguinte, né, a palavra do Senhor, ela comprova realmente o conhecimento, né, aliás, ela comprova, é mais uma comprovação aqui de que realmente quem criou todas as coisas foi o Senhor. E só quem criou todas as coisas, ele tem todo esse conhecimento, né? E Deus ele não está preocupado realmente, como a gente estava falando agora. Deus não está preocupado em falar sobre ciência na Bíblia. A preocupação do Senhor é salvar a nossa alma.
por meio aí do registro bíblico, né? Mas quando ele fala alguma coisa, ele jamais vai falar algo que vai contra a ciência, né? A ciência comprovada, que eu quero dizer, a ciência séria, né? Até mesmo porque, como é que ele ia falar mentira, né? Falar algo que iria contra a própria criação dele. Então é isso. Então a gente vê que Jó, ele tem verdades e lições maravilhosas e preciosas para o nosso crescimento espiritual, e também ele mostra que ele deixa claro o quê? Que a Bíblia, ela está certa, ela é precisa em todos os sentidos, inclusive nessa questão científica, mostrando aqui, olha, muito antes de alguém ter imaginado que o planeta era o sistema solar, o universo, a Via Láctea era desse jeito, né? Do jeito que é. Jó, capítulo 26, versículo 7, já falava, né? Que a terra paira sobre o nada. Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê cada dia mais firmeza nisso, né? Na certeza de que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e apesar do sofrimento humano, como a gente viu aqui no livro de Jó, Ele está ao nosso lado para enxugar a nossa lágrima e curar a nossa ferida. Ok? Que o Senhor nos abençoe, um grande abraço, até a próxima aula, e que as leituras aí elas continuem, e que você permaneça firme na leitura para que a gente a cada semana consiga avançar um pouco mais nos estudos aí dos livros. Um abraço para você, até a próxima aula.